Muito bem, estamos de volta aqui com essa segunda parte então da mensagem sobre os falsos profetas. A primeira foi sobre alerta geral aos falsos profetas, né? Onde nós estivemos vendo ali em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3, o apóstolo Pedro tratando sobre a questão dos falsos profetas, nos ensinando que eles sempre existiram, né? E sempre vão existir, sempre vai se levantar falso profeta. Então nós temos que estar atentos. Ali nos ensinou como combater, né? Alguns detalhes sobre como combater. E agora então eu quero tratar com você os falsos mestres, como reconhecê-los e qual o seu destino final. Para isso eu quero ler Deuteronômio 13, versículo 1 a 5, que diz o seguinte, ó: se um profeta ou alguém que adivinha por meio de sonhos aparecer entre vós e vos anunciar um sinal ou prodígio, e o sinal ou prodígio de que tiver falado vier a acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que nunca conhecestes e vamos cultuá-los, não dareis atenção às palavras desse profeta ou sonhador, pois o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a alma. Segui o Senhor vosso Deus e a ele temei, guardai seus mandamentos e ouvi sua voz. A ele cultuareis e vos apegareis. E o profeta ou sonhador morrerá, pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do vosso meio. Pois muito bem, meus amigos. Na primeira mensagem eu peguei um texto do Novo Testamento e agora na segunda eu escolhi um texto do Velho Testamento, mais precisamente Deuteronômio 13, versículo 1 a 5, para tratar sobre essa questão. Então, como reconhecer o falso profeta? Esse texto que nós vimos, ele mostra claramente que o falso profeta ele é místico, ele é apóstata, ele é idólatra e ele é rebelde. Então o texto é muito claro ali, quando você lê o texto você vai entender bem claramente isso aí. Ele é místico porque dá ênfase para coisas sobrenaturais. Ele é apóstata porque ele quer que as pessoas adorem a outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Ele é idólatra porque ele adora outro Deus, né? E ele é rebelde porque não se submete à verdade da palavra de Deus. Então aqui são já 4 características de cara de um falso profeta. Se você pegar Deuteronômio 18, 22, ele diz o seguinte, ó. Deuteronômio 18, 22, diz assim, que quando o profeta falar em nome do Senhor, e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância, não o temerás. Aqui nós temos uma outra característica do profeta, ele é arrogante, ele fala com uma suposta autoridade, mas é uma autoridade mentirosa, é uma autoridade enganosa, é uma autoridade que realmente não provém de Deus. E a melhor maneira de saber é se ela não se cumprir. Se ela não se cumprir é porque ele falou por arrogância mesmo, falou do coração dele e não da vontade de Deus. Jeremias 14, versículos 11 a 16. Jeremias 14, versículos 11 a 16. Nós temos ali também o seguinte, ó. Disse-me ainda o Senhor, não intercedas pelo bem deste povo. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os destruirei pela espada, pela fome e pela peste. Então eu disse, Senhor Deus, os profetas lhes dizem, não vereis a espada, nem passareis fome. Pelo contrário, eu vos darei paz duradoura neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem lhes falei. Eles vos profetizam visão falsa, adivinhação, coisas inúteis e o engano do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem, nessa terra não haverá nem espada nem fome. Esses profetas serão destruídos pela espada e pela fome. E o povo a quem eles profetizam será jogado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada,
e não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar suas mulheres, seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Então aqui esse texto nos ensina que os profetas eles são mentirosos, eles são adivinhos e falam o que agrada ao povo. Porque o texto aqui, o contexto do texto, é que eles estavam mostrando ao povo que não haveria espada, não haveria fome naquele lugar, que era só prosperidade, e era justamente o contrário que Deus ia tratar com eles. Deus, justamente aquilo que eles estavam profetizando, Deus ia fazer o contrário. Então aqui nós temos grandes lições também sobre eles. Mentirosos, adivinhos, e falam aquilo que agrada ao povo. Como nós já vimos lá, lembram? Nós vimos lá na mensagem de Pedro, na segunda carta de Pedro, lá na primeira mensagem. Jeremias 23, versículos 1 e 2 diz o seguinte, ó. 23, versículos 1 e 2. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não cuidastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, diz o Senhor. Então, uma outra característica dos falsos profetas é que eles não apacentam, eles não alimentam, eles não cuidam das ovelhas, eles não protegem as ovelhas dos mercenários, dos lobos, muito pelo contrário. Eles se aproveitam das ovelhas, eles tiram o que eles podem das ovelhas. Então, uma outra característica, eles não cuidam e deixam as ovelhas se dispersarem, se espalharem, né, pelos campos. Ezequiel também 34, versículos 1 a 5. Ezequiel 34, versículos 1 a 5. Diz o seguinte. 34, versículos 1 a 5 diz o seguinte. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel, que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Vocês comem a gordura e se vestem da lã. Matam o animal engordado, mas não cuidam das ovelhas. Não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não enfaixaram a ferida, não foram procurar a desgarrada e não buscaram a perdida, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. Aqui nesse contexto, a palavra pastor aqui que Deus usou, o profeta usou, se refere a toda a liderança do povo de Israel. Era o rei, sacerdotes, profetas. Então a liderança, para a liderança, a mesma coisa que foi dito lá, né, em Jeremias 23, que eles eram egoístas, os profetas, né, os pastores ali, aproveitadores e ditadores, eles botavam opressão sobre o povo. Então são características dos falsos profetas no Velho Testamento. No Novo Testamento, em Mateus 24, versículos 5, 11 e 24, lá no sermão profético de Jesus sobre o fim dos tempos, nós vemos também ele tratando essa questão que surgiriam muitos falsos profetas, que fariam muitos sinais e prodígios e que, se possível fosse, até os próprios eleitos seriam enganados. Então são características também dos falsos profetas nos últimos dias. Os milagres, né? Os sinais, as maravilhas são características. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15 também, você pode acompanhar depois na tua Bíblia, ensina que eles são desonestos, eles são dissimulados, são disfarçados, né, falsos, são escravizadores, oportunistas, arrogantes e desprezadores, lá no versículo 20. Em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, também, nós já vimos lá na primeira mensagem, diz que eles agradam ao povo, eles dizem aquilo que agrada ao povo, para que o povo possa estar sempre do lado deles. Criarão histórias mirabolantes para iludir o povo, então eles vivem de genealogias, né, de fábulas mirabolantes. Afastarão o povo da verdade e surgirão de acordo com a demanda. Então, conforme o povo procura também, o povo é culpado, né? Diz o texto bíblico que surgirão os falsos profetas pregando aquilo que o povo quer ouvir. Então, quem faz com que se levantem esses falsos profetas é o próprio povo, quando não está mais querendo ouvir a palavra correta, a palavra de Deus.
Nós temos também ali 2 Pedro capítulo 2, que nós já vimos na primeira mensagem, que mostra lá no versículo 10 e 18 que eles são arrogantes, no versículo 12 a 14 que eles são imorais, nos versículos 13 e 14 que eles são gananciosos, nos versículos 10 que eles são impuros e insubmissos, tá? E no versículo 19 que eles são corruptos. Olha a corrupção também aqui, ó, tá? Então, qual é o destino final, então, para encerrar este assunto aí, pastor Marcelo? Qual é o destino final desses falsos profetas? Lá em Deuteronômio 13, 5, nós vimos, né, que eles serão exterminados no meio do povo. E ali em 2 Pedro capítulo 2, no versículo 3, nós vimos também que sobrevirá sobre eles repentina destruição. Então, o falso profeta, ele não tem a salvação. O falso profeta, ele não tem nenhuma recompensa eterna, futura, né? Se ele estiver enganando o povo e estiver tirando dinheiro do povo, ele está tirando nesse mundo, nessa vida, porque no céu ele não vai entrar, tá certo? Na vida eterna ele não entrará. Então nós temos aí o fim, com certeza, dos falsos profetas. Jeremias 14, 15, 16 também diz que eles serão destruídos junto com os seus seguidores. Jeremias 23, 2 diz que serão castigados pelo seu mal. E 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 22, diz que serão condenados, destruídos, reservados para o dia do juízo, serão retribuídos pela sua injustiça. Então tudo que eles plantar, eles vão colher, tá? Não se engane. Tudo o que o falso profeta plantar, ele vai colher. Então aqui está, não é tudo que a Bíblia fala sobre os falsos profetas, mas eu creio que aqui está sintetizado, resumido, o que é mais importante. Quem são eles, como identificá-los e qual será o fim deles, tá certo? Então que Deus abençoe você, volte aí, assista as outras mensagens que nós temos postado e constantemente e semanalmente estamos postando novas mensagens. Inscreva-se no canal, né, logo abaixo do vídeo aí, dê o seu like aí se você gostou da mensagem, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ouvir esta mensagem da Palavra de Deus, possam ser edificadas, tá certo? E que Deus abençoe ricamente você. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus, amém.